Olá e seja bem-vindo, me chamo Márcia. Bom, hoje eu trago aqui duas operações de retração de M5 em OTC. Eu não costumo operar OTC, mas eu quis trazer essas operações aqui a fim de agregar caso você opere. Trazendo a minha forma como eu avalio o gráfico em OTC. É um vídeo mais longo em relação aos anteriores, porque nós sabemos que em OTC as oportunidades demoram um pouco mais para acontecer. Eu acelerei algumas partes, mas é importante que você assista até o final para você avaliar como o preço se movimenta e ganhar tempo de tela. Então, bora para o conteúdo. Bom, então vamos lá. Eu fiz as marcações aqui nos melhores pares que eu encontrei em OTC dentro do meu operacional. Aqui eu tenho uma LTB, porque eu tenho aí topo abaixo de topo. Posso deixar um sino aqui nessa região de resistência. Aqui houve um falso rompimento, né? Porém a vela tá revertendo, mas é preciso analisar como esse preço vai se movimentar. Vou deixar um sino aí. Aqui eu tenho 3 zonas de resistência. Houve rompimento, mas aparentemente esse preço está tentando retornar. Aqui vou deixar um sino nessa região de resistência e também aqui mais abaixo. Ó, aqui é um gráfico que eu não curto operar, tá? Mas dentro dos pares abertos em OTC, na minha percepção, esses foram os melhores. Então, eu tenho aqui uma LTA, fundo acima de fundo, houve aqui um falso rompimento. Eu vou deixar aqui um sino nessa região de suporte e de resistência e vou fechar esse par. Aqui tá bem interessante, né? Sequências de velas vendedoras, ó, aqui rompeu essa região mais abaixo. Nossa, o OTC é isso, né? Um gráfico meio bagunçado, digamos assim. Mas tem regiões interessantes, tá? Basta você analisar. Ó, deixei um sino aí. Aqui vou deixar mais abaixo. Que tá bem interessante, tá? Também sequências de velas vendedoras. Ó, tá tentando retornar aqui para dentro. Bom, deixa eu ver aqui em M1. Olha só. Se esse preço buscar essa região, eu vou entrar, tá? Aqui também é a mesma análise. Se buscar a região aí de resistência, eu vou entrar acreditando aí nessa força de baixa. Eu vou deixar um sino aqui. Eu vou deixar o sino aí. Bom, acredito que não vai ter força para buscar, né? Vamos ver se vai buscar aqui dentro do tempo de segurança, tá? Em OTC eu também respeito isso. Então, deixa eu ver aqui em M1. Que também é a mesma análise. Se buscar dentro do tempo de segurança, a média móvel exatamente aí na região de resistência, né? Mas tem que tocar dentro do tempo. Vamos ver se vai lá. Eu coloquei o sino sem querer. Vamos ver se vai. Acredito que não. A vela tem que esticar bastante. Não tocou dentro do tempo de segurança. Mas a região não tá perdida ainda, tá? Tirar o sino e subir esse sino aqui. Nossa, aqui o preço ele já derreteu. Ó, tá tentando retornar. Bom, eu vou
trazer essa linha aqui para o suporte, né? Já que o preço está distante dessa região. Deixa eu ver aqui se eu posso marcar uma região. Eu ia marcar uma região mais abaixo, mas não acredito que essa região já é o suficiente aí para ser meu suporte. Região onde houve aí rejeição de preço. Vamos ver se essa vela, como ela vai finalizar. Olha só, ó, retornou para dentro. Porém, a vela, ela tá muito esticada, então possivelmente a próxima vela não vai ter força para buscar a região mais acima. Eu vou marcar essa região de resistência e não significa que se o preço tocar aí eu vou entrar. Eu vou apenas analisar como ele vai se comportar quando e se ele buscar essa região. Ó, vou deixar um sino mais acima aqui. Aqui, infelizmente, não tocou na minha região de resistência, né? Seria uma boa entrada. Olha só, tá tocando fora do tempo de M5, mas deixa eu ver aqui em M15. Boa. Pode acontecer aí um falso rompimento em M15, tá? Olha só, não tocou dentro do tempo de segurança para M5, porém a região é interessante, tá? Então eu vou entrar aqui acreditando no teste da região de falso rompimento em M15. Por quê? Veja bem o cenário. Eu tenho aí o rompimento da região, essa vela aqui deixou um pavio evidente na parte superior, ou seja, um pavio de rejeição, e em seguida tivemos uma vela de força vendedora. Nós sabemos que OTC é um mercado que pode ser manipulado sim pela corretora, mas é preciso você analisar as regiões. Por mais que seja um mercado em OTC, é um mercado que ele é espelhado no mercado aberto, sim. Tem algumas artimanhas, sim, da corretora, mas avalie o cenário por completo. Em M5 não me deu a possibilidade de entrada, mas em M15 eu acreditei aí nessa região. Então, agora é aguardar aí a movimentação do preço. Lembrando que OTC tudo pode acontecer. Respeitou aí lindamente a minha análise, né? Reversão de M5.
para M15. Repare que essa vela aqui compradora, ela buscou a região dos seus minutos finais e eu acreditei na reversão. Em M15, nós temos um cenário de falso rompimento sendo testado e respeitado. Bom, agora eu vou buscar a minha segunda entrada. Eu havia deixado um valor aí para operar o OTC e caso eu tivesse gain, eu ia entrar então com Soros. Muita cautela agora, né? Ó, tá retraindo aqui. Porque nesse momento eu vou observar o gráfico e só vou entrar quando ele me der a oportunidade de entrada. Mercado OTC, ele exige uma certa malícia e cautela. Bom, aqui eu tenho um cenário bonito também, né? Um falso rompimento. Olha só, o retorno do preço com vela de força rompendo até a média móvel. Média móvel inclinada para baixo para M1. Deixa eu ver aqui em M5. Bom, ó, se buscar aqui dentro do tempo de segurança, eu vou entrar, tá? Nessa região. Ó, olha, não. Isso aqui é um gap. Repare o gap que essa vela deu na anterior. Em M15 está um cenário lindo, até confluência com a média móvel, porém, ó, tá indo até tocar lá dentro do tempo. Mas, como eu vou entrar com Soros, ó, tocando dentro do tempo, mas eu não vou entrar, tá? A vela deu uma esticada, bem interessante, mas eu não vou entrar. Eu não vou entrar aqui nessa região, justamente por causa desse gap aqui, tá? Esse gap aqui acontece muito em OTC, e aí esse tipo de informação que você tem que se atentar. Deixar um sino aqui. Vela de reversão, aí não dá, né? Deixa eu ver aqui em M15. Mas M15 a média móvel está abaixo do preço. Todas essas informações são relevantes, principalmente para OTC. Olha, rompendo a região. Rompendo também em M15. O gatilho principal aí para eu não entrar nessa operação aqui foi por causa do gap, tá? Invalidou para minha entrada. Vou colocar um sino aqui. OTC exige muita cautela. Então, qualquer sinal de rompimento, você tem que ficar de fora da operação. Geralmente, o gap, na minha percepção, é um movimento onde a vela ganha um impulso para romper uma região. Tá revertendo aqui. Olha só o tamanho desse rompimento. Pode ser que respeite a região mais acima, pode ser, mas por enquanto eu vou ficar de fora aqui desse par e apenas observar a movimentação do preço. Ó, não buscou a região. Se tivesse buscado aqui essa região de confluência, eu teria entrado. É isso, né? Eu vou excluir essa linha aqui, tá? Que eu havia marcado, porque eu apenas marquei para acompanhar como o preço se movimentaria nessa região. Eu vou deixar um sino aqui, mas aí não tem muito a se fazer não, porque eu não estou me sentindo segura
de pensar numa possibilidade de entrada aí, por causa que tá vindo uma microzinha aí de alta, e essa vela é uma vela de força. É, aqui tá travado, né? Travou aí nessa região. Talvez reverta na próxima. Vamos ver como o preço vai se comportar nessa região. Essa é uma vela de força compradora, né? Porém, a que está em andamento, ela está travada aí na região. E aí eu tive a formação de um doji, depois uma vela de força vendedora, ou seja, indecisão seguido de vela de força vendedora. Pode sinalizar uma queda, lembrando que eu estou em OTC. Porém, os pares, eles simulam o que praticamente acontece no mercado aberto, né? Mas todo cuidado é pouco. Ó, pode ser que aconteça o falso rompimento aí nessa região, mas não me sinto segura de entrar aqui. Eu vou ver como essa vela vai se comportar nos minutos finais. Até então tá rompendo, né? Tá ganhando força de alta. Mas é importante você ter paciência nas suas análises. Se você tem pouco tempo para operar, opera em M1 então, porque o gráfico ele sempre nos dá boa oportunidade, mas exige bastante paciência. Eu vou deixar um sino aqui. Tá retraindo aqui na região de suporte. Vamos ver se retrair bastante, posso pensar numa compra na próxima. Olha só. Arriscado entrar aí. Pode ser que retraia lindamente. Se fosse mercado aberto, eu acredito que eu entraria sim, tá? Mas em OTC, ainda mais que é um mercado que eu não tenho costume de operar. Vamos ver se ele retorna. Que tá vendo aí uma reversão, né? Deixa eu ver aqui em M15. Ó, em M15 pode ser que respeite essa região mais acima, tá? Essa região da média móvel. Vou deixar um sino aqui, porque o preço retornou para dentro da região, né? É, no momento não há nada a se fazer. Esse preço aí, tanto ele pode como voltar para dentro com bastante força de baixa ou romper a região e o gráfico seguir uma alta aí extremamente forte. A gente está aqui operando OTC, né? Ó, retração dos dois lados, que é importante e interessante. Vamos ver se a próxima busca essa região aqui. É, OTC exige muita paciência, muita paciência. É, rompeu mesmo a região de resistência, hein? Deixa eu ver aqui em M15. Olha só, em M15 pode ser até que retrai e respeite a região de falso, hein? OTC é, como eu disse, tudo pode acontecer. Ó, aqui tá revertendo na direção de suporte, então, mas a resistência ainda dá para operar, tá? Dependendo aí de como o preço se movimenta. Olha só, reverteu o movimento. Por isso que é importante você analisar a movimentação do preço, hein?
Bom, se essa vela esticar buscando aqui esse ponto de confluência, deixa eu ver aqui em M15. Ah, M15 vai reverter muito para a vela ir buscar esse ponto, que torna a operação arriscada. Aqui está muito próximo do suporte, não dá nem para operar. Olha só o Euro NZD voltando aí para dentro da região. Como eu disse, pode até respeitar o falso rompimento em M15. Se fosse mercado aberto, eu operaria, tá? Pode respeitar o pullback, como pode derreter aqui para dentro da região de resistência, tá? Aí, na dúvida, o que você faz? Não entra, só observa. Observa o que o preço vai fazer. Para uma próxima vez que você analisar um cenário semelhante, você tem uma percepção melhor. Isso é feeling do mercado. Aparentemente está respeitando o pullback, mas tem 3 minutos ainda para essa vela finalizar. Ela pode finalizar respeitando o pullback, como também pode derreter aí para dentro dessa região, porque nós temos aqui 3 zonas de resistência. Ó, tocando dentro do tempo, mas força de baixa. Finalizar M15. Olha só. Aparentemente rompendo as duas regiões, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro algum par que esteja apto a operar em retração de M5. Se você não consegue operar mercado em aberto, em OTC tem bastante pares para você escolher, basta você selecionar os melhores. Ó, GBP JPY tocou aqui, né? Aquele par que eu havia marcado mais cedo. Tá retraindo aí. Deixar um sino nessa região de resistência, porém, temos uma micro de alta aqui. Muita atenção e cautela. É uma zona de resistência? É. Deixa eu ver aqui em M15. Mas tem que analisar o cenário por completo, né? A vela retrai bastante, quem sabe a próxima. Deixa eu ver aqui em M15 como esse gráfico tá. Vou deixar uma marcação aqui de suporte e também aqui de resistência. Ó, posso marcar uma região aqui de resistência com esse pavio aqui isolado. Lembrando que eu só tenho um pavio até então e uma reversão, né? Quem sabe a próxima vela não busque essa região, porque as duas anteriores estão retraindo. Aqui, ó, que rompeu, mas aqui tá uma vela compradora. Eu vou deixar um sino. Vou descer aqui essa resistência, né? Porque o preço ele já se movimentou da minha região. Olha só o que aconteceu aqui. Tava respeitando o pullback e simplesmente o preço ele derreteu para dentro. Vou deixar um sino aqui, mas deixar um sino aqui também. É isso. Estou buscando a segunda entrada, mas tem que ser bem cautelosa mesmo, porque é com soros. Ó, indo buscar nos minutos finais, M15 revertendo. Não há o que se fazer, apenas observar. Ó, resistência já era aqui. Rompeu o suporte. Ó, aqui a vela está muito próximo da região de suporte, de resistência.
Se fosse mercado aberto, eu entraria, tá? Porém, como é OTC, eu fico de fora. Somente uma velinha aqui vendedora para dentro da região, média móvel apontando para cima. Eu prefiro ficar de fora dessa operação, tá? Bom, aqui o que... Ó, aqui nós temos uma região onde aconteceu o falso rompimento, né? Buscando essa região que eu havia marcado, mas prefiro ficar de fora. Vou fechar esse par. Deixar um sim aqui. Vou fechar também. Para entrar pro pullback aqui tem pouco corpo de rompimento. Ainda deixou um pavio na parte inferior. Olha só o que ela tá fazendo. Deixar um sino aqui, caso a próxima vela busque aí essa região, né? Aqui pode respeitar o pullback, mesmo que rompeu pouco, ou pode voltar para dentro. Aparentemente está tentando voltar, né? Na dúvida, eu prefiro ficar de fora. Ganhando força de baixa. Aqui, eu tenho uma região de falso em M15. Olha só, confluência com a média móvel. Mas vai depender também do andamento desse preço. Porque em M5, a média móvel está acima do preço. Então, isso me deixa com certo receio. Aqui rompeu a região que eu havia marcado. Aqui olha só como tá. Não tá respeitando o pullback. Mas será que vai retornar? Ó. Eu... Voltar com força. Eu posso pensar assim uma compra nessa região aqui de suporte. Acreditando no falso também. Tem que ficar olhando de par em par para ver a movimentação do preço, né? Região em OTC, na minha percepção, tá? Em OTC não é tudo. Retraindo. Velinha M15 nascendo muito próximo da região de resistência. Em M1, eu tenho uma micro aqui mais abaixo. Esse fundinho aqui, esse outro fundo que ainda o preço não foi buscar. Mas eu tenho uma micro aqui mais próxima do preço, que é exatamente onde o preço está se movimentando. Então, tanto ele pode ter força dessa micro e romper a região, como também pode romper essa micro. Tudo vai depender de como o preço vai finalizar. Ó, tá finalizando, voltando para dentro, porém com pouco corpo, o que anula a minha entrada aí de compra. Aqui, ó, esses dois pavios inferiores. Bom, aqui na região de suporte, como eu disse, eu tenho aí uma análise de falso rompimento.
com confluência também da média móvel, né? Vamos ver como esse preço vai se comportar aí nessa região de suporte. E aqui finalizou rompendo. Vou deixar um sino aqui caso volte. Vou fechar esse par. Aqui, retorno do preço muito fraco, vela nascendo próximo. Aqui não dá para eu entrar por causa desse pavio aqui da vela anterior, tá? Se ela retrair, eu posso entrar na próxima. Acredito que esse aqui é o meu único ponto de entrada até então, se a vela buscar a região de suporte. Olha só. Vou deixar um sino aqui. Indo buscar a região de resistência dentro do tempo de segurança. Porém, esses dois pavios aqui invalidou a minha operação, tá? Se não tivesse pavio, eu teria entrado nessa região de resistência. Vou dar uma olhada aqui nos outros pares. Em OTC, a gente tem bastante opções, mas das opções que nós temos, são pouquíssimos que estão de acordo com, pelo menos, o meu operacional, que é a retração de M5. Se eu vou operar a retração, é necessário que as velas anteriores estejam retraindo, que o gráfico ele tenha uma intercalação de cores. Lembrando que eu não opero OTC, tá? Eu tô gravando esse vídeo apenas para ajudar dentro do que eu sei, minha forma de analisar, para as pessoas que operam OTC. Como eu disse, é importante, olha só que coisa linda, hein? Infelizmente, não entrei aqui devido à retração das duas velas anteriores, mas é uma região que está sendo respeitada, né? Então, como eu estava falando, é importante você assistir outras pessoas a operar, porque isso contribui com o seu feeling do mercado. Ó, retraindo aí na região de suporte. Se a próxima vier buscar aqui, eu vou entrar vendido. Vamos ver se essa vela vai permanecer aí nos seus minutos finais. Eu vou entrar aí acreditando nesse falso rompimento em M15, tá? Vamos ver? Ó, se ela buscar, pronto. Bom, então eu entrei aí acreditando aí nesse falso rompimento em M15. O preço rompeu a região, rompeu a média móvel e em seguida tivemos uma vela de força compradora que retornou para dentro. Meu único receio é a média móvel acima do preço em M5, tá? Mas eu peguei bem posicionada e eu tenho como confluência também a média móvel. Então, vamos aguardar aí esse candle finalizar e ver se vai respeitar a região.
OTC querendo trollar bem no final, né? Bem cara de OTC mesmo. É um mercado que nós sabemos que é manipulado pela corretora, mas ele é espelhado no mercado em aberto. E o gráfico ele repete os mesmos padrões. Então, respeitou a análise do falso rompimento, tá? Eu entrei bem posicionada, com confluência também da média móvel. Bom, é isso. Gratidão por estar aqui e até a próxima.